Rouba dos Mortos. Lembro-me bem da data, 18 de novembro de 2018. Minha irmã deu uma festa em uma sexta-feira. Ela completava 20 anos. Sabe o que eu mais me lembro com um grande detalhe? O que aconteceu comigo naquela noite, depois de sair da festa da minha irmã. Suas amigas haviam alugado uma casa com piscina. Eu não teria ido à festa se não fosse por Diego, meu melhor amigo. Ele estava saindo com uma das garotas que organizou a festa. Em algum momento, entre as 11 e a meia-noite, Diego brigou com a namorada dele e saiu. Saiu com raiva e sem me avisar. Ele voltou à cidade, esquecendo-se de que eu viera com ele. No momento em que Diego me deixou, eu estava conversando com outras pessoas e não percebi que ele se fora. E quando me dei conta, não fazia sentido para mim ficar mais tempo na festa. Minha irmã estava com suas amigas e dos meus conhecidos já não restava ninguém. Então resolvi ir embora. No começo, pensei que estava com sorte por conseguir uma carona para voltar à cidade. Subi em uma caminhonete que estava saindo. Eu não os conhecia, exceto de vista, mas como vi que sobrava uma vaga, me ofereci para pagar a gasolina. Como disse, no início, pensei que estava com sorte, mas logo descobri que havia sido uma péssima ideia. Não sabia que o casal que estava na caminhonete havia brigado. Essa era a razão pela qual deixaram a festa naquela hora. Depois de deixar a casa, já na estrada, se passaram vários minutos de um incômodo silêncio, até que voltaram a discutir. Não vem ao caso dizer o motivo pelo qual discutiam, mas tenho que te dizer que as coisas ficaram tão feias que ela puxou a alavanca do freio de mão para forçá-lo a parar a caminhonete. A garota então desceu e começou a andar no sentido contrário. Naquele ponto, estávamos prestes a pegar a estrada de fato. O pequeno povoado terminava onde havíamos parado. O motorista esperou um pouco, aguardando que ela voltasse, mas ela não voltou. Ele se inclinou para fora da janela para gritar com ela e lhe deu 1 minuto para voltar. Ela o ignorou e ele se preparou para seguir, deixando-a para trás por sua própria sorte. Em um instante eu me decidi. Pedi a ele para que me deixasse descer, porque passava da meia-noite e eu, ainda que não a conhecesse, não ficaria tranquilo deixando-a ali sozinha naquele lugar horrível e desolado. Assim que desci, a caminhonete arrancou. Distante, avistei um farol precisamente onde a garota ia caminhando. Fui em sua direção, embora ela nem sequer soubesse que eu também baixara da caminhonete. Não avancei nem 20 metros quando um carro apareceu após fazer uma curva. A garota ouviu e levantou o braço, fez sinal de carona. O carro parou, ela entrou rápido. Segundos depois, passaram a toda velocidade por mim, e logo desapareceram na estrada escura. Agora eu estava ali, sozinho, no escuro, sem saber o que fazer. Nada, nenhuma ideia. Eu não sabia nem como voltar à festa. O primeiro que me ocorreu foi que eu teria que fazer igual a garota. Teria que pedir carona. Se eu soubesse o que aconteceria, nem sequer teria descido da caminhonete. Murmurei e repeti isso para mim mesmo, uma e outra vez no escuro. Até que vi as luzes do 6º veículo que passava por mim. Quando se aproximou, era um carro velho e surrado, mas foi o único que se deteve. A bordo ia um homem adulto, de uns 50 e tantos anos. Era mecânico, tinha as calças e sua camisa manchados com graxa preta. Por dentro, o carro estava muito descuidado. O cinto de segurança estava solto, o estofado do banco era algo incômodo. Ainda assim, eu me sentia suficientemente agradecido por ter me salvado naquela estrada escura. Era a minha primeira vez pedindo carona na estrada. A suspensão do veículo dava tudo de si. A cada momento saltávamos por apenas passarmos por cima de qualquer defeito na pista. O homem vinha calado, mas não transmitia nada negativo.
parecia uma boa pessoa, um homem comum. Na primeira hora trocamos um par de palavras, mas parecia uma ideia melhor viajar em silêncio. Até que vimos ao longe aquilo que parecia ser um carro parado. Como não dirijo, nunca presto atenção na estrada. De qualquer maneira, eu estava seguro de que jamais havia passado por aí. O carro apareceu subitamente, já que estava escondido na escuridão. Nem sequer tinha os piscas ligados. Nos aproximamos o suficiente até que o farol do carro iluminou o que havia sobre o asfalto. Ao lado do carro, um par de corpos jazia sobre o asfalto. A imagem era aterrorizante e grotesca. 2 homens sobre escuras poças que estremeciam com o vento da reta. O violento ato havia ocorrido minutos atrás. Era evidente pelo vapor que os corpos expeliam. O motorista então fez o inimaginável. Parou o carro a poucos metros, desceu e revistou os bolsos de cada um deles. Tirou notas, moedas e uma carteira. Fiquei horrorizado, pensando em 1000 coisas, como o súbito aparecimento de um carro de polícia, ou, por que não, do regresso do responsável ou dos responsáveis por esse crime. O som das setas do carro em que vimos era o único som que se escutava. Ainda fiquei em silêncio, esperando por qualquer coisa. Depois de esvaziar as carteiras e os bolsos dos 2 que estavam tombados no asfalto, o motorista caminhou até o carro e olhou o interior, revistando-o e pegando o que encontrara. Enquanto fazia, a mim me pareceu que um dos 2 homens que jazia no asfalto mexeu um pouco a cabeça. Nesse momento, senti minhas mãos encharcadas de suor, a garganta seca. Então veio à minha mente que tudo tinha sido uma montagem e que em qualquer momento nós seríamos as vítimas. Mas isso não aconteceu. Não fazia sentido. As feridas eram horrendas e muito reais. Não mais do que 5 minutos se passaram, mas me pareceram horas. Quando o motorista voltou ao carro, vinha enchendo as calças com as coisas que havia roubado do outro veículo. Isso me pareceu mal e indigno, mas eu decidi manter minha opinião para mim mesmo, porque eu não tinha a menor intenção de desistir de novo da minha carona, muito menos nesse ponto da estrada. Imagine ficar na escuridão a alguns passos daquela cena horripilante. Deixamos o lugar a toda velocidade quando o senhor viu um par de luzes à distância. Foi então que abandonamos o lugar. Eu não pude deixar de olhar para os corpos, mas juro que não deveria ter feito isso, porque me deu a impressão de que um deles, com os seus olhos mortos, também me olhava. Avançamos uns quantos quilômetros, mas me parecia que não saímos do lugar. De alguma maneira, me preocupava com a possibilidade de que alguém vira o que o senhor ao meu lado havia feito. Depois disso, tudo me sobressaltava. Luzes no caminho, um ruído repentino, um sobressalto na estrada. Tinha muito bem gravado na minha mente o que os meus olhos viram. O senhor vinha muito tranquilo, mas eu não. Eu esperava que algo acontecesse. Passaram eternos minutos até que o pesadelo se tornou realidade. O veículo fez um barulho estranho, como se estivesse arrastando algo. O motorista do carro ignorou por vários metros, talvez pensando que acabaria a qualquer momento, mas não foi assim. O carro desacelerou pouco a pouco, até que parou. Daí, o que se passou a continuação, eu me lembro do momento exato, em detalhes precisos. O homem inalou uma lufada de ar e então exalou um forte suspiro. Nem sequer me olhou, mas me pediu para baixar e verificar o que se passava. Em realidade, não me pediu, ordenou. Estendeu a mão sobre as minhas pernas e abriu o porta-luvas, de onde puxou uma lanterna. Em seguida, se inclinou ainda mais para abrir a porta. Ele então me deu a lanterna e esperou que eu descesse. Eu não sabia se, na situação em que eu me encontrava, de carona, podia me dar ao luxo de recusar, mas era fato que eu não queria nem abrir a porta. Estava com muito medo de descer do carro. Tentei me acalmar, tentei não pensar que existia a possibilidade de que aquele sujeito me abandonaria na estrada.
Ainda que creio que esse não era o meu maior medo. Naquele momento, meu grande medo era que algo ou alguém iria nos pegar, que estivéssemos seguindo. Tudo me fazia acreditar que alguém vinha em nosso encalço, embora não houvesse nada nem ninguém à vista. Acendi a lanterna e me agachei para olhar embaixo do carro. Vi um vulto, mas não identifiquei imediatamente o que era. A contragosto, tive que mudar de posição. Caminhei até a parte traseira enquanto focava temerosamente o asfalto com a lanterna. No instante em que me abaixei e vi o que estava sob o carro, a lanterna escapou da minha mão, pelo susto de morte. Vi um par de pernas enroscadas ou presas de alguma maneira. Quis gritar, mas nada saiu da minha garganta. Foram vários segundos de confusão em que não pude distinguir nada. Nem sequer fui capaz de encontrar a lanterna que apagou ao chocar-se no asfalto. O motorista desceu e pegou a lanterna que havia rolado até o outro lado. Iluminou onde eu apontava, horrorizado. Porém, a luz mostrou que não havia nada. Aquele sujeito se agachou, olhou debaixo do veículo e efetivamente não achou nada. Quando voltamos ao carro, nem sequer me perguntou o que havia passado, e eu segui calado o resto do caminho. Francamente, me parecia muito irritado. Ao entrarmos na cidade, desci do carro assim que nos deparamos com a estação do metrô. Naquela hora, de madrugada, não pude pegar o trem, mas sob as luzes brancas da entrada da estação, pedi um táxi. Mas, antes disso, ao baixar do carro, me despedi daquele homem. Agradeci e lhe ofereci um par de notas. Quando vi ir embora à distância, me pareceu notar que nos assentos traseiros ia alguém sentado.